Voltamos com Tati Repórter. Olha, tá chegando na reta final, em julgamento do caso Joaquim. E essa é a nossa pergunta do dia. O julgamento do caso Joaquim deve terminar com que situação? No seu entendimento? A condenação dos 2 réus? A absolvição dos 2 réus? A condenação de apenas um? Você pode votar em nossas páginas no Facebook e mandar a sua opinião através do WhatsApp 99211-2125. Reta final do julgamento, Fernanda Buffoni. Isso, Lincoln. 5 das 9 pessoas que falam hoje ao júri no caso Joaquim são peritos criminais que acompanharam o processo em 2013, quando o menino, à época com 3 anos, foi encontrado morto nas águas do Rio Pardo, em Barretos. A mãe dele, Natália Ponte, e o então padrasto, Guilherme Longo, são acusados de envolvimento na morte da criança. Ele responde por homicídio triplamente qualificado, motivo fútil e meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ela, por omissão, pois não afastou Joaquim do convívio com o então companheiro. Para a acusação, Longo matou o enteado, o Joaquim Pontes Marques, que era diabético, com 166 doses de insulina, e depois jogou o corpo no córrego Tanquinho, próximo à casa da família, em Ribeirão Preto. Ontem, o médico Gustavo da Silveira Orsi, responsável pela necrópsia, disse que o corpo da criança não tinha marcas de violência, o que pode reforçar a tese de que a causa da morte foi possivelmente a superdosagem. Falam ao júri nesta sexta-feira, último dia dos depoimentos, Gustavo Teixeira Cordeiro, perito criminal, Fernando César Afeto Neres, também perito criminal, Camila Delanese Guedes, também perita criminal, Maria Luísa Almeida Prado Oliveira e Souza, perita criminal, e o Márcio Henrique Carvalho Grade, perito criminal. Ainda falam a psicóloga Daniele Maria Zeotti, a Adriana, que é psicóloga, a Adriana Jorge de Souza, fundadora da Associação Pró-Diabético de Ribeirão Preto, Fabiana de Souza, amiga de Natália, e Letícia Nunes, também amiga de Natália. Esses são os depoimentos de hoje, sexta-feira, penúltimo dia do julgamento. Guilherme Longo e Natália Ponte, eles devem ser ouvidos, né? Os depoimentos devem acontecer hoje ou amanhã. É isso, Fernanda? Estava previsto para o sábado, estava marcado para amanhã. É o ápice, não é isso? É o ápice, é o posicionamento dos réus, aqueles que estão sentados no banco dos réus. E nós convidamos aqui, agradecemos muito a participação do Dr. Daniel Ronde, conhecido advogado criminalista em Ribeirão Preto, para a gente entender, né, doutor, desse julgamento, a cidade repercutiu demais, não só a cidade, extrapolou os nossos limites aqui no que diz respeito à repercussão, esse caso Joaquim, que está indo para o último capítulo, né, para o desfecho que pode ser amanhã, 21 de outubro. Eu me lembro de uma das manchetes que a gente destacou essa semana, foi até do jornal Tribuna, julgamento histórico, e até comentava aqui com o Alba e com a Fernanda, por que a conotação histórica desse julgamento? Será que é pela cobertura da mídia? Porque nós já tivemos aqui na história de Ribeirão Preto, né, doutor Daniel, casos graves, né, na mesma proporção do menino Joaquim, inclusive com crianças também, Pedrinho, a Kemily aqui na pensão da Jerônimo Gonçalves, tantas outras crianças. Mas o caso Joaquim quase que virou novela, minissérie, uma repercussão enorme, e amanhã pode ser o último dia. Como é que chega, doutor, para essa situação? Como é que nesse momento os jurados, o próprio juiz, a defesa está ali usando seus últimos argumentos, a acusação por parte do Ministério Público também, até o depoimento dos réus, aqueles que estão ali sentados, Guilherme Longo e Natália Ponte. Como é que é o emocional de um julgamento como esse que ganhou uma conotação histórica? Bom dia, doutor Daniel. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Bom dia. Sempre uma satisfação estar com vocês. Bom, primeiro dizer que o crime, né, desde a sua existência, eu costumo dizer, o começo da Bíblia, ele começa com o crime, né? Quem vai lá ler a Gênesis, né, começa a ver que Caim matou Abel. E aí, a partir daquele momento, Deus Pai Todo-Poderoso, para quem assim crê e para quem assim entende, chega para Caim e pergunta: o que você fez com teu filho Abel? Agora, alguém já se perguntou por que Deus Pai, que é onipresente, onisciente, que tudo sabe, tudo vê, perguntou de algo que ele já poderia saber?
Talvez aí, Lincoln, tenha também iniciado... Faltou um advogado pro Caim lá. Tá. Faltou não... Ou faltou o que a gente chama, e inclusive eu quero fazer essa ponta, o que a gente chama que é a possibilidade de emprestar a pessoa ao arrependimento. Por quê? Porque o réu, os réus em geral, eles podem também se arrepender e confessarem os seus crimes. E quando assim eles o fazem, a lei vem e dá uma atenuante de pena para eles. Então, talvez quando Deus Pai, na história bíblica, né, fez isso, ele estava oportunizando o alto direito de reconhecer o erro, mas assim ele não se comportou e a história todos nós sabemos. Hoje, e nesse caso, talvez isso chame muito a atenção. Porque são cenas, eu diria que é o enredo da história. Né? Primeiro, aquilo que a gente mais, todo pai teme, que é o sumiço de um filho. Um sumiço de uma criança, o desespero de você encontrar aquilo que é... A gente que é pai, a gente costuma dizer assim, né? Faz com a gente pai, mas não faz com a gente filho. E a criança some. Aquilo gera uma comoção geral na sociedade, pelo desespero daqueles pais. E sai todo mundo procurando os pais. Ô doutor, e talvez essa conotação histórica pelo posicionamento do personagem-chave dessa história, que é o Guilherme Longo. Ele sempre demonstrou, e na minha opinião, já tive frente a frente com ele inúmeras vezes. E 10 anos atrás, e aí óbvio que a gente tem essa conclusão agora, depois que o corpo foi encontrado, é que ele se posicionava com um cinismo enorme. Sim. Então, ele foi levantando dúvida. Ah, vocês estão procurando o menino? Eu também. Então a história, ela foi ganhando novos capítulos em cima desse ponto de interrogação sobre o que tinha acontecido com o menino, onde estava o menino e de que maneira. Porque se tivesse um desfecho rápido, ali na hora, ó, quem matou o Joaquim foi o Guilherme Longo, foi... Já não teria essa conotação, né, doutor? Não, porque criou-se uma expectativa, criou-se um enredo e foram se desenhando os personagens. E o personagem, o algoz, e isso é a grande dificuldade no júri, porque nenhum jurado, quer seja ele, talvez um marciano, né, um extraterrestre, mas qualquer pessoa que sente naquele júri conhece essa história. Essa é uma história muito repercutida. E alguns pontos que a imprensa, e aí a imprensa serve para isso, para questionar quando é encontrado o corpo que vá comunicar ele, a postura, né, as falas dele que falava no passado, eu também amava essa criança, ou seja, atribuindo a um verbo no passado, como se ele já soubesse de algo. Eu já ganhei situações de júri interrogando testemunhas que se contradisseram em horários, e em horários que somente aquela pessoa que teria matado saberia o horário, e isso às vezes é um deslize. Por quê? Porque tudo o que acontece ali no júri é procedimento, tem uma forma, tem uma liturgia, e aí depende dos atores, Ministério Público e Defesa, todo o encaminhamento disso, porque Lincoln é uma briga, entre aspas, que acontece em plenário. Por quê? São brigas, eu costumo dizer, de ideias, né? A acusação com uma ideia convicta de que houve um crime e foi ele que matou, a defesa tentando demonstrar que não. E a defesa, ao meu ver, se apega no quê? Na questão de suscitar a dúvida. Por quê? Porque como o jurado, no júri brasileiro, ele não discute o caso, ele não argumenta, ele não troca a opinião dele com o outro jurado, ele não pode sequer se comunicar, ele não fala, ele passa a fazer o quê? Ele passa a ouvir aquela história toda. Então, se ele acha que tem dúvida, se ele é possível, essa dúvida é possível, bom... Eu acredito nessa dúvida? Eu acredito. Então eu posso votar na minha íntima convicção por uma eventual absolvição. E como que vota na absolvição? Para você entender. O jurado ele vai responder sim ou não para perguntas que são feitas para ele. 3 perguntas são obrigatórias. Então vamos lá, nessa ordem. A primeira pergunta, o juiz faz para o jurado. Houve crime? Parece algo meio óbvio, né? Mas ele pergunta pro júri, houve crime? Um exemplo, naquele caso do goleiro Bruno, a primeira pergunta era se houve crime. Por quê? Porque não havia encontro de corpo. Havia-se notícia de que Elisa Samúdio estava no exterior. E ele foi condenado por indício, porque o corpo nunca foi achado. Exatamente. Então, naquele júri como nesse, será perguntado aos jurados, em primeira opinião, houve crime? O jurado, pela sua maioria, se tiver 4 votos dizendo que sim, 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 o que acontece? Passa-se ao segundo. O segundo quesito obrigatório é sobre a autoria. Então será perguntado para o jurado, Guilherme, por isso, matou? Ele vai ser assim, matou?
E aí vai se perguntar, ele participou, ele matou, ele teve participação nesse crime? Se o jurado disser que sim, então nós já temos uma materialidade e autoria, houve o crime, foi você, no sentido amplo, e aí vem a terceira pergunta. E essa feita na forma afirmativa. Você, jurado, absolve o réu? A pergunta é exatamente essa. Você, jurado, absolve o réu? Por que ela é feita da forma afirmativa? Que somente havendo 4 votos pelo não absolvo, não absolvo, não absolvo, não absolvo, que aí se está condenado no júri. Aí, pronto, condenou. Houve crime, foi você e eu não te absolvo. A partir de então começa a se votar os crimes qualificados, que no caso deles são 3. Vamos lá verificar. Houve a futilidade no crime? Ele matou por uma questão frívola, ele matou por uma questão mesquinha, tal? Vai se discutir isso, o jurado vai dizer sim ou não. Depois, o meio que ele utilizou foi um meio cruel? Isso de fato foi cruel? Pode ter jurado que entende e fala assim, não foi cruel. Não teve lesão, que nem onde estava discutindo, não teve violência, não foi cruel. Ele nem viu morrer, talvez por isso que vai ouvir gente hoje especializada, enfim. Ô doutor, desde quando começou, né, muitas pessoas foram ouvidas, foram convocadas, não é isso, para esse julgamento, até a pediatra do Guilherme Longo, né, enfim, para entender como que ele era, né, quando criança. Olha só onde que a defesa ou a acusação vão buscar. Nessa hora o julgamento se torna, traz uma vida, né, é uma vida inteira em 5 dias. Mas doutor, os depoimentos do Guilherme Longo e o da própria Natália Ponte, que estão ali sentados nos bancos dos réus, eles são os mais impactantes? É o momento em que aflora a maior emoção ali dentro do tribunal do júri? Como é que é esse momento? É um momento crucial, é a decisão, é pênalti aos 90 minutos do jogo, é isso, doutor? É exatamente isso, porque você observa que todos esses dias, todas essas testemunhas, todo mundo que foi ouvido falar, testemunho de acusação ou de defesa, quem está na frente e observando tudo isso, escutando tudo isso? Natália e Guilherme, juntos de suas defesas. Então o jurado, que só pode fazer algo que é observar, ele está observando reação, ele está observando emoção, o jurado está ali assistindo. E na hora do interrogatório é aonde que as teses de fato vão se delimitar. Então a acusação vai perguntar primeiro, diga-se de passagem, o réu, ele sequer é obrigado a depor. O juiz vai dizer, a senhora está sendo acusada, a senhora não é obrigada a falar, o seu silêncio não poderá ser interpretado como algo prejudicial à senhora ou ao Guilherme. A senhora quer falar? Ela vai dizer que sim ou não. Ela pode responder, por exemplo, ou ele responder perguntas apenas da defesa e não responde ao Ministério Público, que é o que a gente chama de silêncio parcial. Hoje isso é admitido. Porém, se ele... Isso vai da estratégia, doutor? Da estratégia do advogado de defesa. Vai da estratégia do advogado de defesa. Agora, se o promotor pergunta e eles respondem, o que o promotor pode fazer? O promotor é o que no jargão popular diz que pode entrar na mente. E eu já vi situações onde muitas vezes o réu se vê pego, às vezes até numa contradição, às vezes até num toque de emoção, e ele faz assim, abaixa a cabeça e fala assim, eu cometi o crime. E aí ele pode, nesse momento, também exercer... O gesto corporal já entrega. Corporal, e às vezes até mesmo confessa. Eu já vi situação onde o réu estava negando a autoria e foi ser interrogado e confessou. O senhor lembrou bem de uma das entrevistas, das inúmeras entrevistas do Guilherme Longo, porque ele não se escondia. Ele falava. E ele é uma característica de persuasão, né? Exatamente. Ele falava. Olha, a polícia está procurando, eu também tô. Só que em um dos momentos ele fala, doutor... O senhor lembrou bem. Eu amava o Joaquim, quer dizer, então ele sabia que o menino estava morto? Eu amava? Então tudo isso vai ser explorado. Quer dizer, se eu amava, eu não amo mais? E se eu não amo mais, quem está procurando ainda ama, né, doutor? Exato, eu amo esse menino, né? Então, se pega nesses detalhes. Doutor, uma estratégia comum, eu estava até pesquisando aqui, na época da condenação do Guilherme de Pádua e da Paulo Tomás, no caso da Daniela Pérez, eles, num determinado momento, eles começaram a acusar um ao outro, né? E eles mesmos, as próprias defesas, começaram a levantar provas contra o companheiro na época. É uma estratégia comum, mas eu não vi isso acontecer agora, né? Eles se separaram, mas eles não ficam... Eu vi uma declaração do advogado da Natália dizendo que ela teria convicção de que foi ele. Acho que ele responde uma pergunta... Só que em um dos momentos... Se separaram, mas eles não ficam...
Então, provavelmente, o que deve ter acontecido? Eles devem fazer acusação recíproca ali. No caso, ela deve fazer acusação para ele. Porque é uma questão natural de você perguntar. Você pergunta, olha, você acha ou você acredita, conhecendo o Guilherme, que ele possa ter sido o autor? Isso pode ser plenamente perguntado para ela. Então esse posicionamento deve ser quando eles forem ouvidos no depoimento. Ouvidos. A princípio ouvi ele primeiro, né? Porque Guilherme é antes de Natália, né? Por ordem alfabética. Então provavelmente o juiz deve interrogar ele primeiro e depois ela. E eles ficam em plenário enquanto está... Ficam. Eles ficam. A não ser que se não quiserem, né? Aí o juiz pode autorizar que um saia, ou se o juiz achar que pode interferir, ele pode separá-los, mas não obrigatório, porque são réus. Testemunha não se vê, mas réus não tem problema. Ô doutor, agora, os jurados, eles ficam isentos de toda essa repercussão, essas especulações, pelo menos nessa semana do julgamento? Como é que fica um jurado, então? Hoje, gente, é o que eu falei aqui. Eles ficam sem acesso ao telefone celular, à televisão, à rádio, à internet. É quase que um confinamento. Onde estão essas pessoas agora, doutor? 7h38 e como ainda não enlouqueceram? O que elas estão fazendo? Porque é um teste de fogo isso aí. Você imagina que isso não é para qualquer um, né? No sentido de ter um controle emocional sobre isso. Porque, de fato, eles não podem ter nenhum acesso. Eles não podem, por exemplo, ficar estão, né, provavelmente num hotel, mas num hotel que não podem ter convívio, eles devem estar trancados nos seus quartos. Nesses quartos não pode ter nenhum tipo de acesso à televisão, à rádio, à internet, ao celular. Eles não podem sequer se comunicar. Então pensa para você... É um confinamento. É um confinamento. Se você, por exemplo, se ele for receber uma refeição... Quem autoriza essa refeição é um oficial de justiça junto, eventualmente, com o garçom. Então, o oficial, ele garante a incomunicabilidade dos jurados. E isso durante todo o período do júri. Então, o que acontece? Existe tanto que uma das situações que, se houver essa quebra dessa cadeia de custódia, anula o júri todo. Vamos supor que hoje um jurado vá ao banheiro, cruze com alguém e fala assim: "Oi, Lincoln, tudo bem?" Quebrou a cadeia de custódia, perde-se todo o plenário do júri. Apenas um cumprimento, doutor? Eventualmente sim. Por quê? Se você pensa num cumprimento assim: "E aí, tudo bem? Te espero lá." Ou, tudo bem? Conto com você. Acabou. Já influenciou o jurado. Porque houve uma quebra de comunicação. E os réus, eles não sabem quem são esses jurados? Como é que é todo esse processo de escolha, doutor? Porque a decisão maior é ali, né? O tribunal do júri, são os populares, né? Pessoas comuns que vão decidir o desfecho dessa história aí. Exatamente. Então, como que é feita essa lista, Lincoln? Essa lista, no começo do ano, o Tribunal Regional Eleitoral faz um sorteio lá aleatório, né? De pessoas aptas, porque para a pessoa votar, ela tem que ser cidadão. Né? Ou seja, ela não pode ter antecedente criminal, tal. Então eles vão na lista de eleitores e convocam lá, por exemplo, 100 pessoas para o ano. Dessas 100 pessoas, eles vão sorteando... Mas a pessoa que se credencia. Não, ela pode se credenciar. Ela pode chegar lá e falar assim: eu sou eventualmente estudante de, de psicologia e eu queria me ser voluntária aqui. Aí eles vão fazer lá uma pesquisa, essa lista vai para o Ministério Público, vai para a OAB e ela é publicada de portas abertas lá, inclusive, na época era nos jornais escritos, hoje são mecanismos eletrônicos, né? Diário Oficial eletrônico. E aí o que acontece nesse momento? É divulgada a lista. Então você tem, por exemplo, lá 100 pessoas, mas não sabem quem serão os 25 que estarão no seu júri, que vão sortear dos 25, 7. Só que você sabe nome, profissão, idade de cada uma dessas pessoas. E há muito tempo. Você pega essa lista de jurado, ela é de janeiro. Então, quando chegou agora nesse plenário... Então, doutor, desculpe atrapalhar o seu raciocínio. Vou liberar a Fernanda Buffoni, que vai para Nova Brasil, na produção Jornal às 8 da manhã com César Caparelli. Um ótimo fim de semana para vocês. Segunda-feira eu tô aí. Valeu, Fernanda. Até segunda. Doutor, mas só atrapalhando o seu raciocínio, esses jurados, eles estão ali credenciados, aptos desde janeiro, né? O caso tem 10 anos. Nesse processo todo de escolha, não há qualquer ponto de vulnerabilidade aí nesse processo de se escolher uma pessoa que em algum momento da vida, em qualquer situação, tenha tido algo a ver com os réus, ou no bom, ou no sentido amigável,
ou algo contra a pessoa? Isso em todo o processo aí, não especificamente nesse caso. Tem, tanto que depois que é escolhido os 7 jurados, o juiz ele vai ler as recomendações e vai fazer questionamentos para esses jurados. Então, por exemplo, ele vai dizer, não pode ser jurado amigo ou inimigo do réu, das pessoas que participam ali do plenário, não pode parentes. Então, o próprio jurado, se tiver um impedimento desse, ele pode se pedir a sua dispensa. Por isso que chamam 25, porque tem que depurar e ficar 7 de 25. A defesa, por exemplo, sem motivo algum, pode recusar 3, a acusação pode recusar 3, também sem nenhum motivo, e aí vai se afunilando nesses 7. Porém, quando chega nesses 7... os advogados hoje em dia e próprio Ministério Público, a gente faz o quê? A gente faz um levantamento, assim, fantástico da vida do jurado. Por quê? A vida social do jurado vida social hoje investigada. Porque o que acontece? Se hoje você tem muita informação, né? Rede social, o que eventualmente a pessoa pensa sobre política, futebol, sobre outros casos, alguma manifestação de situação. Eu já tive júri anulado, o Lincoln, na hora da decisão lá, da leitura da sala secreta, me chegou um advogado que era parceiro com um post de um jurado que havia dito assim, amanhã fui chamado de novo no fórum, mas não tem problema pra mim, caiu lá, eu condeno. Então, ele tinha postado isso. Já tinha julgado antes? Era um story, né, que é aquele que some 24 horas lá, tinha visto. Aí o que aconteceu? Naquele momento, eu apresentei isso pro juiz, o juiz questionou o jurado se ele havia feito aquilo, aí ele falou que sim, mas ele nem sabia qual era o caso, e aí o juiz teve que demover o júri e não ter o resultado. Nesse caso aí, doutor, foi ostentação de poder por parte do jurado, né? Lacrar, né? Tipo assim, lacrar, sou eu que julgo, sou o juiz amanhã. Isso, exatamente. Se colocou ali numa condição de poder. Mas nesse processo, o jurado ele tem algum benefício? Recebe alguma coisa? Recebe dinheiro? Não. Como é que é? O benefício que ele recebe são alguns benefícios também legais previstos em lei. Então, por exemplo, um deles é você, numa questão de empate de concurso público, você tem um critério além do que você empatou. Então, vamos supor, empatamos eu e você com a mesma nota, a mesma idade, os critérios do edital, mas eu já fui jurado e você não foi, eu passo na sua frente, é uma condição de desempate. Outra condição de jurado, o jurado não pode ser preso em cadeia comum ou tem que ficar em cela especial. Então o fato de você ter sido jurado alguma vez na sua vida e depois você ter, porque para ser jurado você não pode ter cometido crime, mas também você pode ter sido jurado há um ano atrás e ter cometido eventualmente um crime, sei lá, de desacato um ano depois. E se você eventualmente for um crime de pena fechada, você não pode ficar no presídio comum. Por quê? Porque a lógica da lei você pode estar numa cadeia do qual você tenha participado de alguma condenação de alguma daquelas pessoas que estejam lá dentro. Tem que ter a ficha limpinha. Tem que ter a ficha e não pode ficar preso comum. O doutor Ronde, o que está pegando nessa história aí, né, do Guilherme Longo, no meu entendimento, obviamente, né, tá todo mundo especulando, todo mundo tem a sua opinião, e é para ter mesmo. Né? É um caso de repercussão, de relevância e... Doutor, sobre a materialidade, a gente falou aqui no caso do goleiro Bruno, até o Elton está acompanhando a gente, jornalista, um abraço para o Elton. A materialidade do crime, né? Que é, obviamente, a comprovação de 80%, 90% do caso. Tá ali a prova, não tem mais o que discutir. Tem um filme, vendo lá um cena do homicídio. Hoje em dia, muita câmera de segurança que esclarece tudo, né, doutor? Encerra a discussão. Mas no que diz respeito ao caso Joaquim, é o uso da insulina. A acusação é sobre a superdosagem de insulina. Como que prova isso, doutor? Como é que fica a materialidade, que parece que é um grande desafio nessa acusação aí? Pelo que eu vi de manifestação dos advogados e tanto do Ministério Público, acho que o ponto central dessa discussão é o Ministério Público dizendo que a materialidade foi de fato pela insulina, ele se baseia em algumas pesquisas que foram reveladas por provas periciais sobre insulina, aí vem a defesa e diz, lógico que teve pesquisa, porque havia sido descoberta essa doença recente, era uma coisa nova. Então você imagina que é assim, o Ministério Público acusando que aquilo foi um meio de que ele buscou para atingir o objetivo que era matar o menino, e por outro lado a defesa dizendo que não, que isso não aconteceu. E aí eu vi manifestação recente
assistente da defesa, dizendo que não havia materialidade porque não foi feita uma medição de insulina no cadáver, algo desse tipo, que isso poderia ter sido feito num outro laboratório. Então, nesse momento, a defesa com esse argumento, ela tenta de impingir a dúvida, né? Falando bem claro, assim, ela tenta criar a dúvida. Se eu criar a dúvida na cabeça do jurado, inclusive, se o jurado tiver dúvida, eu já vi júri do jurado fazer assim, excelência, tem uma pergunta para o juiz. O juiz, pois não, pode falar, jurado. Se eu tiver com dúvida, eu tenho que votar a favor de quem? O juiz, alguns deles até falam na hora da votação, que a votação ela é secreta, ele diz assim, se tiver dúvida, você vota em favor da defesa. Por quê? Porque nesse momento a lei fala que a dúvida é em favor do réu. A dúvida é pró-réu. Então, por quê? Porque você... Qual que é a lógica disso, Lincoln? É preferível que um condenado, um culpado, fique solto do que um inocente preso. Então essa é a lógica. Se eu tenho dúvida, então eu posso estar colocando um inocente na cadeia. Então a lei diz que se você tiver dúvida, você vota pela absolvição. Por quê? Porque se você tiver dúvida, será que essa pessoa de fato é culpada? Só que a opinião individual do jurado, eu costumo dizer que ela não vale nada. Parece uma incoerência. Por quê? Porque ela só valerá alguma coisa se aquela opinião do jurado for a maioria. Se tiver mais 3 pessoas que pensem igual a mim pela condenação ou pela absolvição, eu tenho um veredito. Nos Estados Unidos, que é um pouco diferente do júri, os jurados se reúnem na sala secreta e passam entre eles, discutir o caso. Então um fala, mas tem um negócio aí, ele tá falando que não tem materialidade. Mas espera lá, ele mudou essa história 3 vezes. Por que então ele fugiu? Mas você viu? Não, ele fugiu porque ele falou agora que tinha sido ameaçado por traficante. Mas aí o júri vai discutir. No final dessa discussão, o primeiro jurado americano, que é um funcionário público, ele vai dizer para o juiz togado, o juiz pergunta, jurado, houve um veredito? Se chegaram ao veredito, o jurado vai dizer sim ou não. Só que lá nos Estados Unidos guilty or not guilty, é culpado ou não culpado. Então aqui não, aqui vota-se quesitos. Houve crime, foi você, absolve, foi fútil, foi meio cruel. E é por isso que se admite a possibilidade de se condenar por indício. Sim. Como já inúmeros casos aconteceram. Porque é livre convicção do jurado. O jurado, eu costumo dizer, o juiz, o advogado, o promotor, que fizeram a escola de direito, os 3, que prestaram concurso público, no caso das autoridades, o juiz e o promotor, o advogado, exame de ordem, mas o que acontece? A gente tem uma formação legal, a gente conhece doutrina, conhece jurisprudência. O jurado, muitas vezes, sequer nunca foi no fórum. E aí o que acontece? Ele vai julgar, ele é o juiz no dia, ele é o que a gente chama de juiz leigo. Então ele vai fazer o quê? Ouvir tudo aquilo e chegar a uma convicção íntima, sim ou não. Doutor, e ainda no caso da insulina, me parece ser uma questão muito técnica, né? São questões clínicas que estão sendo colocadas ali sobre as consequências da insulina nessa história toda aí. Porque o Ministério Público, ele traz a materialidade nesse aspecto ao registro da quantidade de doses que foram programadas na caneta, porque isso fica um histórico nessa caneta, nesse equipamento de medição, né, de aplicação, e aí não se justificaria, porque o que acontece? Eventualmente alguém pode dizer, foi um erro, mas você tem quantas doses era necessário para criança daquela idade com aquele peso? Às vezes, 10 unidades. Mas foram 134. Quando você pega a caneta e faz essa medição, 10 unidades, ela anda isso aqui. 134, a caneta anda isso aqui. Então, quer dizer, quem não está me vendo, né? Uma caneta inteira. É uma caneta inteira, são 3, 4 centímetros de dose. Então, dificilmente a defesa vai dizer que isso foi erro ou que mesmo que diga, o jurado vai acreditar. E o Ministério Público vai bater nisso. É onde acontecem as discussões no plenário, que é aquelas brigas, entre aspas, né? Eu costumo dizer, as ideias brigam no júri, não as pessoas, né? Mas existe aquela discussão do promotor falar, o advogado fala, doutor, questão de ordem, o senhor está sendo leviano, o senhor não está desconsiderando isso. Aí o promotor interrompe o advogado, doutor, o que o senhor está falando, me mostra nos autos aonde está, isso não tem. Enfim, aí começa o jurado a assistir aquilo. Eu faço um exemplo para os meus alunos, Lincoln, do que é o júri. Eu costumo dizer que o júri é como se você fosse num passeio a um zoológico e você não conhecesse os bichos. E nesse passeio, na entrada do zoológico, tem 2 guias para esse zoológico.
Um é o Ministério Público e outro é a defesa. Quando ele chega no leão, ele fala assim, olha, o leão é um bicho carnívoro, ele estraçalha a vítima, ele atrapalha a vítima dele, ele mata o animal. Já o advogado muitas vezes vai dizer, não, olha, ele é cadeia alimentar, ele só mata para se alimentar, ele vai justificando. E aí, nesse passeio do zoológico, as pessoas vão se dividindo. Eu quero ficar com o promotor ou eu quero ficar com o advogado? E aí, nesse momento, quem tiver mais pessoas do seu lado, na sua maioria, 4, é quem vai ganhar ou perder o júri. Nós estamos entrevistando o Dr. Daniel Ronde, advogado criminalista, sobre o que pode acontecer nesse desfecho do julgamento histórico do caso Joaquim. Doutor, segura aí que a gente já vai para a parte final da entrevista. Deixa eu pegar algumas impressões das pessoas aqui, o pessoal que está mandando mensagem. O Luiz Navarro, são 2 monstros, cadeia neles. Tá vendo? Ó, a opinião pública já tem as suas convicções. E é por isso que a gente insiste aqui. E o jurado, né, doutor, não está influenciado por isso, né, ao longo desse período? Possivelmente. E por que, doutor, que o senhor diz o seguinte, que às vezes essa situação, né, em que se já há uma convicção pública de condenação pelos réus, isso pode ser bom para a defesa? Por que, doutor? Que o advogado, bom advogado, pode usar isso a favor do réu? Porque o que acontece? A opinião pública ela tem uma visão superficial. Ela não navega a profundeza do processo, ela não navega detalhes importantes do processo. E a defesa, quando ela reúne as suas testemunhas, quando ela escolhe a sua a sua tese, ela vai ter alguns momentos que ela vai demonstrar algumas contradições. E quando você aponta isso para o jurado, no plenário, ou o Ministério Público para a defesa, ou a defesa para o Ministério Público, e a gente consegue pegar essa contradição, que às vezes acontece por falha policial, por falha de investigação, por falha processual. É o efeito surpresa. Isso, efeito surpresa, a contaminação da cadeia de custódia, o argumento, o que acontece? Às vezes os jurados que estão lá assistindo se convencem. Tanto que o advogado fala, olha, tudo que eventualmente vocês ouviram, ninguém falou isso aqui. E aí ele traz lá um momento, aí o cara fala assim, vixe, é veso. E aí ele vota pela convicção. Pode surpreender. Não acreditem que está jogo ganho ou jogo perdido. Para quem é a favor ou para quem é contra. Enfim, não estou nem fazendo pré-julgamento, mas acho que não é fácil uma decisão nesse nível. O Moacir tá perguntando aqui, ô doutor Ronde, como que fica para os cofres públicos? Porque tem julgamento toda semana, né, doutor? Todo dia, não é mesmo? Qual que é o custo de um julgamento aproximado aí? No caso desse julgamento marcante do caso Joaquim, né, em que o senhor falou aí toda essa situação. E me parece que quanto mais se estende o julgamento, fica mais caro e fica uma situação mais perigosa, né, doutor? Cansativa até. De fato, isso tem um custo, é de fato suportado, né, pelo Poder Judiciário, e quem paga isso é o cidadão. Quando você lá vai reconhecer uma firma, se você olhar no detalhamento lá dos custeios, lá, sei lá, 2 centavos é destinado ao Tribunal de Justiça. Então toda essa arrecadação ela tem uma destinação para isso. Os críticos de júri dizem exatamente isso, né, que é um desserviço caro, que não faz justiça, né, alguns argumentos. Eu sou totalmente contrário a isso. Eu acho que no júri é o lugar que mais faz justiça, porque ele é um julgamento íntimo, né? Então, assim, não tem as peias, as amarras que a gente tem na vida, né? Mas é de fato uma crítica. Bom dia, Grupo Tati de Comunicação. Bom dia. Esses 2 vermes são culpados igual. Uma porque tirou um monstro de uma clínica e colaborou ele a fazer o assassinato do menino Joaquim. Então os 2 têm que queimar no fundo do inferno. Bom dia. Bom dia. Ô doutor, a defesa se sustenta, o próprio Guilherme Longo, à época, sempre disse isso, né? Ele falou, olha, eu sou dependente químico, né? E naquela noite eu saí porque eu fui comprar droga e tudo mais. Quando a pessoa tem, né, passa por esse tipo de situação, no caso uma dependência, isso pode ser usado como um argumento forte na hora do julgamento? Se usa também, né, problemas psiquiátricos, cometeu crime porque tem problemas mentais e tudo mais. Isso também é argumento de defesa, né, doutor? É tecnicamente um pouco diferente, né? Eu posso justificar muitas vezes um comportamento
agressivo, por uma dependência, por uma questão de ser drogadiço, enfim. Mas para efeitos processuais de incapacidade, você tem que ter um laudo técnico, aí sim, oficial do Poder Judiciário, dizendo que naquele momento a pessoa não tinha capacidade. E muitas vezes, às vezes a pessoa fala assim, estava embriagado, pra gente usar uma droga lícita, estava embriagado, fez isso. Não, às vezes o embriagamento, ele agrava o crime, porque vamos supor que a pessoa não tenha coragem de cometer um crime, mas aí vai lá, eventualmente toma uma bebida alcoólica para criar coragem para ir lá fazer o crime. Então isso até é um agravante, né? Muitas vezes justifica até uma dose de pena acima. Isso não influencia no veredito, a não ser que tivesse um laudo técnico dizendo que ele é incapaz. Bom, eu já vou desfazer a rede aqui para poder liberar o Dr. Daniel Ronde, que gentilmente, né, atendeu ao pedido da nossa produção, trazendo aqui, né, doutor, tudo aquilo que pode acontecer no julgamento do caso Joaquim. Pela opinião pública, pelas impressões que a gente teve aqui durante a semana, por tudo que foi dito, falado, né, ao longo desses 10 anos, a condenação é certa, né? A gente está até com a enquete, que vai acontecer? Condenação dos 2 réus, condenação de somente um réu, absolvição dos réus, que obviamente pode termos aí um fator surpresa. Essas próximas horas são decisivas, né? Claro que eticamente o senhor tem companheiros trabalhando, atuando lá, né? Advogados competentes, com desafio, tanto na parte da acusação como da defesa e tudo mais. Mas qual que é o caminho que o senhor acredita nesse julgamento, hein, doutor Ronde? Bom, eu prefiro não emitir opinião nesse sentido, ô Lincoln, exatamente porque júri, de fato, sempre é uma caixa de surpresa, né? Podemos ter surpresa, então, doutor? Com certeza, Essa convicção que a gente tem aqui fora pode não se... Eu já tive casos recentes que todo mundo dava como certo um resultado e o júri unanimamente decidiu o contrário, enfim. E o que acontece em plenário é muito difícil de você prever, né? E lembrando também, Lincoln, que apesar de 10 anos para chegar a esse julgamento, esse processo não termina com esse julgamento. Esse processo, seja ele qual for o veredito, ele inicia uma segunda etapa, que são as etapas de recurso, né? Então, ainda que condenados, os advogados poderão exercer, se condenados forem, recurso. E o processo continua a marcha avante ainda. E aí você tem situações de réu que está respondendo solto poder ser preso ou não, de réu que está preso contar por detração, enfim, uma N de fatores. Não acaba o tipo de caso que não dá para cravar, porque tem casos que dá para cravar, né, doutor? Porque quando você tem uma prova, é o que eles falam, prova irrefutável. Você vê que toda hora que manifesta a defesa, ela fala assim, não existe uma prova cabal, não existe uma prova irrefutável, uma prova que você não consegue ir contra ela. Existe o quê? Uma opinião geral indicativa, indícios, mas cravar não tá, né? Pelo que a gente vê aí, pelo que se sai a público. Então, assim, eu não me arrisco a dizer um resultado, não. Doutor, muito obrigado por suas participações, pela sua participação, desculpe, pelas orientações, que a gente sempre aprende muito, né? Vejam qual o contexto, né? Como é complexo o negócio. Não é sentar lá, tá condenado, tá absolvido, não. Né? São discussões, são opiniões, o comportamento do advogado, do promotor conta muito também, né? Uma teatralização do julgamento, né, doutor? É importante também, né? A forma como se expõe, como se argumenta, os gestos corporais, de fato é um acontecimento, né, doutor? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Lincoln, sempre uma satisfação, contem comigo sempre. Obrigado. Ouvimos Daniel Ronde, advogado criminalista, vamos ver o que vai dar, né? Hoje e amanhã, os últimos momentos do julgamento do caso Joaquim.